Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de História do nono ano. Eu sou o professor Marlon e junto com o Kelvin vamos para a melhor aula. A aula que nós mais aprendemos, que nós gostamos, venha com a gente, porque nós vamos conversar sobre uma tentativa de abertura lenta, gradual, segura do regime militar brasileiro. Como se deu esse processo de abertura, os embates, as disputas em torno desse processo de abertura. Foi algo tranquilo essa passagem de poder ou tentativa de passagem de poder dos militares para a sociedade civil? E ainda, os diferentes atores sociais e a sua participação neste processo de abertura política do regime militar brasileiro. Portanto, estamos falando aí do governo do general Ernesto Geisel. Vem com a gente para essa aula, mas antes, para você se aquecer, duas questões tranquilas para você me ajudar a responder. Primeiro, você lembra quais eram os dois partidos políticos permitidos pelo ato institucional número 2, lá de 1965, aquele bipartidarismo? Lembra eles? E ainda, a segunda questão tem a ver aqui com essa imagem da esquerda da sua tela, o Congresso Nacional pela Anistia que aconteceu em São Paulo em 1978. Repare, em cima da imagem, o pedido de anistia ampla, geral e irrestrita. E a pergunta para você se aquecer para a nossa aula: o que é anistia? Então, primeira questão, os dois partidos políticos permitidos no Brasil pelo AI2 eram a Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido base dos militares do governo, e o partido de oposição consentida era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, apenas os dois partidos políticos permitidos. O que significa anistia? Anistia, num sentido amplo, grande, se você procurar no dicionário, quer dizer algo como perdão, esquecimento. No sentido jurídico, nós podemos entender como um perdão estendido pelo governo a um grupo ou uma classe de pessoas, geralmente por uma ofensa política. Compreendeu então que nós podemos entender anistia como perdão? Como ignorar, então, os atos mal feitos aí no sentido político. No caso do Brasil, os crimes feitos pela oposição no combate ao regime militar. A ideia de perdoar estes crimes, a anistia que se estava pedindo nesse processo de abertura política do Brasil. Para a gente começar, então, essa imagem do lado esquerdo da sua tela, nós temos o jornalista Vladimir Herzog. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura quando, com 38 anos de idade, se apresentou no DOI-CODE de São Paulo no dia 24 de outubro de 1975. Ele foi chamado ao DOI-CODE, convocado para prestar esclarecimento sobre a sua atuação. No dia seguinte, foi encontrado morto na sua cela. O que a morte desse jornalista causou de impacto no Brasil, modificou para o andamento do regime militar, para a onda de protestos contra o regime militar? Será que isso teve algum impacto? Ainda, uma frase do jornalista Vladimir Herzog para nós refletirmos. Quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados. O Instituto Vladimir Herzog, que aliás mantém um site com variado material educativo, ele tem como princípios, como base, a defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Valores esses que são fundamentais, incluindo no nosso dia a dia. Atualmente são valores fundamentais: defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade de expressão. Faça sua parte, defenda também esses direitos para todas as pessoas. Começando a falar do general Ernesto Geisel, o quarto presidente do regime militar brasileiro, que substituiu o presidente Médici no poder em março de 1974. Ele era considerado da ala mais moderada do exército. Ele era chamado, portanto, de castelista. Lembre-se, havia então no exército os chamados dois grupos nessa liderança militar: a chamada linha dura, que defendia uma maior repressão contra os inimigos, e uma ala mais moderada chamada de castelista.
O Ernesto Geisel, dessa ala castelista mais moderada, mais branda. Na presidência, Ernesto Geisel se mostrou favorável a uma abertura política. O que é isso? A passagem do poder para a sociedade civil. Porém, ele mesmo defendia que esta abertura deveria ser lenta, gradual e segura. Como isso se deu? O primeiro teste aí para essa abertura foram as eleições legislativas de 1974, iniciozinho do governo Ernesto Geisel. Na época, só era permitido o voto direto da população nas eleições para deputados, senadores, vereadores e alguns prefeitos. Os prefeitos das grandes cidades, capitais, governadores e a presidência da República eram cargos então indicados pelo alto comando militar. Mas nas eleições de 1974, o presidente Ernesto Geisel permitiu a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para essas eleições. Então a oposição teve chance de aparecer na campanha eleitoral, assim como os candidatos da Arena, partido base do governo. Resultado dessas eleições, o MDB, partido de oposição, venceu a maioria das vagas no Senado e com destaque aí para algumas figuras políticas do MDB, como Ulisses Guimarães e Franco Montoro. Aliás, a imagem da esquerda mostra aqui a capa do jornal Opinião, mostrando a grande vitória do MDB nas eleições de 1974. Isso mostrou, então, que os candidatos da Arena não estavam vencendo todas as eleições. A oposição estava tendo um crescimento. Os militares da linha dura acusaram o MDB de vencer com votos de comunistas e muitos suspeitos de subversão foram presos e torturados por essa linha dura do exército, essa ala mais repressiva do comando militar brasileiro. Exercício para a gente conversar. Nas palavras de Geisel, o governo esperava um gradual, mas seguro aperfeiçoamento democrático, empenhando um diálogo honesto e estimulando maior participação das elites responsáveis e do povo em geral. O que significa, portanto, dizer que o Ernesto Geisel era castelista? Lembra disso? Ernesto Geisel era castelista. O que significa dizer isso? Significa que ele era dessa ala mais moderada do exército, em contraposição aos presidentes da chamada linha dura, seus antecessores, Arthur da Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, dessa chamada linha dura. Portanto, ele era de uma ala mais moderada
do Exército. E neste período de governo de Ernesto Geisel, como estava o Paraná? No Paraná, o candidato vitorioso ao governo foi Jaime Canet, que era aliado de Ney Braga, uma das lideranças da Arena no Paraná. Como você vê na imagem do lado direito, Jaime Canet ali de costas cumprimentando Ernesto Geisel. Nos anos 1970, o governo de Jaime Canet teve impulso à industrialização do estado do Paraná. O Paraná deixou de ser um estado essencialmente agrícola e passou aí por um bom processo de industrialização, portanto também de êxodo rural, saída das pessoas da área rural agrícola para as cidades. Foi também neste período dos anos 70 que foi inaugurada a SIC, Cidade Industrial de Curitiba, que apesar do nome é um bairro de Curitiba, muito voltado aí à moradia dos trabalhadores no entorno das fábricas da região, das indústrias da região que estavam se instalando. Ao mesmo tempo, as perseguições também continuavam a acontecer no governo. Como nós falamos na abertura da aula, 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi morto dentro de um quartel de uma agência do DOI-CODE em São Paulo. O Exército justificou essa morte como um caso de suicídio à época, algo que não foi muito bem aceito pela sociedade em geral. Várias organizações da sociedade protestaram contra colocar-se esse caso como suicídio. Isso provocou então ondas de protesto pelo país. Em janeiro de 1976, logo depois, o operário Manuel Fiel Filho, que está na imagem da sua direita, foi morto no mesmo quartel do DOI-CODE em São Paulo. Isso gerou uma nova onda de protestos pelo país. Portanto, mortes continuavam a acontecer dentro das instituições de repressão aí do regime militar no Brasil. Exercício para você, observe a imagem de uma missa em homenagem a Vladimir Herzog, que reuniu 8.000 pessoas na Praça da Sé em São Paulo, em 31 de outubro de 1975. Observando esta imagem, por que esse ato religioso ele reuniu tantas pessoas? E o que ele representou para o regime militar, esse ato religioso? Este ato religioso serviu também como um ato de resistência ao regime militar no Brasil. Os jornais divulgaram a morte do jornalista Vladimir Herzog como um caso de suicídio. E essa versão não convenceu a população, que aí isso acabou escancarando que seria um caso de morte sob
tortura. A morte do jornalista Vladimir Herzog teria sido sob tortura. Esse ato religioso, então, serviu como forma de manifestação da sociedade e de pressão contra o regime militar por um processo de abertura política. Fim da ditadura militar. Serviu para unir aí várias entidades da sociedade em torno de pedidos de abertura do regime militar brasileiro. Lei Falcão. Lembre-se que nas eleições de 1974, o MDB teve vitórias, o partido de oposição. Isso muito por causa da propaganda política no rádio e na televisão que permitiu que os candidatos aparecessem, falassem de quem eram suas propostas. Então, a Lei Falcão, em 1976, ela veio como uma resposta. Essa lei determinou que nas eleições municipais daquele ano, 1976, os candidatos poderiam aparecer na TV apenas com o seu rosto e um texto, sem fala nenhuma. Essa lei foi criada pelo ministro da Justiça, Armando Falcão. Por isso ganhou o nome de Lei Falcão. A ideia: evitar novas vitórias do MDB contra os candidatos da Arena. Mesmo assim, o MDB obteve importantes vitórias nas eleições municipais de 1976, evidenciando para o regime militar que essa abertura política estava cada vez mais próxima de acontecer. A campanha pela anistia também ganhou força neste período, principalmente depois da morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho. Cresceu a campanha por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Lembre-se, anistia, perdão, ampla, geral e restrita, que atendesse a todos sem condições. Essa campanha cresceu pelo país. Teve seus momentos mais intensos entre 1978 e 1979, quando reuniu milhões de pessoas, milhares de pessoas, como operários, estudantes, artistas, religiosos, líderes comunitários, intelectuais, políticos de diferentes tendências, diferentes linhas. Então reuniu boa parte da sociedade civil, que se organizou pedindo essa anistia, o perdão aos criminosos políticos do período. A campanha pela anistia, como nós falamos, mobilizou muitas pessoas e deu resultado. A lei foi aprovada em 1979, porém, não exatamente como aqueles que se manifestavam a favor da anistia pediam. Por quê? Muitos puderam voltar do exílio e recuperaram seus direitos políticos. Porém, os torturadores também foram beneficiados pela lei da anistia e não foram punidos pelos seus crimes de tortura nem pelos assassinatos ocorridos dentro das dependências dos órgãos de repressão do governo. Então, aconteceu a lei da anistia, mas não exatamente como as pessoas que se manifestavam pediam. Um dos passos mais importantes também para esse processo de abertura foi no final do ano de 1978, quando o AI-5, o Ato Institucional número 5, lembra dele como foi? Aquele mais repressivo da ditadura militar, quando depois de 10 anos de validade, ele foi extinto e anulado, mais um sinal de caminhada para uma abertura política do país. Exercício para a gente fazer: observe este cartaz do lado esquerdo da sua tela. Não queremos liberdade pela metade, anistia ampla, geral e restrita. Responda a essas duas perguntas. Qual é o detalhe do cartaz que dá a ideia de liberdade pela metade? Segunda questão, o que os autores queriam dizer com não queremos liberdade pela metade? Responda aí.
Observando bem a imagem nesse tempo que você teve, qual o detalhe que dá a ideia de liberdade pela metade? Observe o rosto de uma pessoa aparecendo apenas pela metade, com a outra metade coberta. Então, apenas metade aí dessa liberdade aparecendo. E o que os autores queriam dizer com a frase "não queremos liberdade pela metade"? O cartaz defende a anistia de todos os envolvidos na luta contra o regime militar, com a imediata libertação dos presos políticos e o retorno dos exilados. Quem eram os exilados? Aqueles que foram obrigados a deixar o país por discordarem do regime. Então perceba um pedido por uma anistia ampla, geral e restrita para todos, um perdão de todos os inimigos políticos do governo. O que você viu nessa aula de hoje, criança? Ernesto Geisel, da linha moderada, chamado castelista, assumiu a presidência em 1974, prometendo uma abertura lenta, gradual e segura do regime militar brasileiro. A campanha pela anistia pedia por uma anistia ampla, geral e restrita e foi atendida no final do ano de 1979. A pressão da sociedade civil pela redemocratização teve resultados como a própria lei da anistia de 1979 e a extinção do ato institucional número 5, o mais repressivo do regime militar brasileiro. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!